E aí, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal dedicado a te ensinar tudo sobre metalização e empreendedorismo. Eu sempre digo que muitos sabem ensinar metalização, mas poucos sabem transformar isso no negócio, e é isso que você vai começar a encontrar a partir de agora nesse canal. Por isso, seja muito bem-vindo, já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu solto uma dica aqui para você, especial de como trabalhar com metalização. Bom, galera, nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que muitos não sabem ou muitos querem saber, que é a finalização de peças. Pessoal, a finalização de peça é o momento mais tenso no processo de metalização. É naquela hora que o filho chora e a mãe não vê. É aquele momento que vai ser aprovado se você fez tudo certo ou se realmente ficou alguma coisa errada. Agora, diferente de que muitos falam por aí, o grande diferencial para você ter uma finalização perfeita não está na fórmula. Sinto te decepcionar, mas essa é a grande realidade. Agora, Guri, se o segredo da finalização não está na fórmula, aonde que está? Pessoal, o grande segredo é que para que você tenha uma finalização perfeita, você precisa entender alguns passos antes que eu vou detalhar para você nesse vídeo. Então fica até o final, porque nesse vídeo vai ser com certeza o divisor de águas que você precisava para entender como finalizar suas peças. Bom, pessoal, o primeiro passo e o principal que você precisa entender é que a metalização nada mais é do que uma película de espelho que nós estamos depositando sobre a peça. Então não basta você ter uma peça simplesmente brilhante, você precisa ter uma coisa chamada conceito de espelho. É isso que vai fazer você ter uma peça bem acabada. Curi, mas o que tem a ver o conceito de espelho com a finalização? Pessoal, nós estamos trabalhando aqui com um efeito chamado efeito de espelho. A metalização não é simplesmente metalizar uma peça, deixar essa peça com aspecto de metal. Nós estamos fazendo um espelho de prata em cima dela. Para isso, nós utilizamos a solução de prata. Se você não sabe, originalmente o espelho de prata ele é utilizado para espelhos. É feito o espelho que está aí na sua casa, é feito o espelho daqueles telescópicos, é feito o espelho de vários produtos, principalmente na área da medicina. Sabendo disso, você precisa entender o que você precisa fazer para que este efeito de espelho fique perfeito na peça. Você quer ver um grande exemplo? Dá uma olhada de como é possível variar o desenho e a forma de uma pessoa através de efeitos de espelho. Dá uma olhada nesse vídeo. Quando observamos um objeto com os nossos olhos, por exemplo, uma caneca, os raios luminosos refletidos pela caneca atingem os nossos olhos e são direcionados para a nossa retina. Então o nosso cérebro processa essa imagem. O nosso sistema óptico faz esse processo mesmo se os raios luminosos não vêm do objeto, mas se eles vêm de um espelho, por exemplo. Se o espelho for plano, a imagem da caneca é refletida, dando a impressão de que ela está atrás do espelho. Mas a caneca não está atrás do espelho. É justamente por criar essa imagem que não está realmente lá que nós chamamos ela de imagem virtual. Por outro lado, uma imagem real é aquela que pode ser produzida em uma superfície. Isso pode parecer meio confuso, mas um exemplo muito bom são os cinemas. A imagem é real, já que ela é projetada em uma tela. Já as imagens virtuais não podem ser projetadas em uma tela. Então vamos ao primeiro tipo de espelho, que é o espelho plano. Um espelho plano é aquele em que a superfície é, como o nome indica, totalmente plana. A característica de um espelho plano é que ele reflete um raio de luz luminoso ao invés de absorvê-lo ou espalhá-lo em todas as direções. Só que, como sempre, na vida real nenhum objeto é perfeitamente liso. Sempre existem rugosidades e, quando o material é muito regular, existe o que nós chamamos de reflexão difusa. Os raios meio que são espalhados para várias direções ao invés de acontecer uma reflexão que nós chamamos de perfeita. Porém, polindo um objeto, nós podemos reduzir esse problema de modo que a reflexão seja quase perfeita. Os espelhos geralmente são feitos de uma superfície metálica bem polida. É comum usar uma placa de vidro onde se deposita uma fina camada de prata ou alumínio em uma das faces, tornando a outra um espelho.
Os casos que eu vou comentar aqui são totalmente ideais. Os espelhos são totalmente planos, reflexivos, o que significa que não acontece refração, e também lisos. Os espelhos planos têm diversas utilidades, como o espelho que nós temos no banheiro, até componentes sofisticados de instrumentos ópticos. Os espelhos planos têm diversas utilidades, como por exemplo o espelho que nós temos no banheiro. A principal propriedade de um espelho plano é a simetria entre o objeto e a imagem. Para se determinar a imagem em um espelho plano, basta imaginarmos que o observador vê um objeto que parece estar atrás do espelho. Isso acontece porque o prolongamento do raio refletido passa por um ponto atrás do espelho, formando uma imagem virtual. Nos espelhos planos, o objeto e a imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Para os espelhos côncavos, nós podemos ver que todos os raios de luz que incidem ao longo de uma direção paralela ao eixo secundário passam por um mesmo ponto. Nós chamamos esse ponto de F, e ele é o foco principal do espelho. Vamos pensar um primeiro raio saindo do objeto paralelo ao eixo central, atingindo o espelho e seguindo as regras de reflexão em espelhos, o raio será refletido e obrigatoriamente passará pelo foco. Então nós temos o nosso primeiro raio de luz. Agora, se um segundo raio sai do objeto e passa pelo centro, ele deve ser refletido exatamente na mesma direção. E um terceiro raio, passando pelo foco depois de refletir no espelho, sai paralelo ao eixo. O encontro dos três raios forma a imagem, que é real porque ela não está atrás do espelho, invertida porque ela está ao contrário do objeto e menor porque, bom, ela é menor do que o objeto. No segundo caso, nós temos o objeto entre o centro e o foco. Nós podemos seguir a mesma lógica e traçar o primeiro raio que sai paralelo ao eixo central e atinge o foco. Lembre-se que um raio que passa pelo foco é refletido paralelo ao eixo central, e o raio que passa pelo centro vai ser refletido passando pelo centro novamente. E isso forma uma imagem que é real, invertida, só que ao invés do caso anterior, ela é maior. Nesse caso, seguindo sempre as mesmas regras, nós podemos observar que os raios não se encontram nem na frente e nem atrás do espelho. Por causa disso, nós dizemos que a imagem é imprópria, porque não há imagem. E por fim, no quinto e último caso, nós temos um objeto no centro. Nós vamos fazer exatamente o que fizemos para os outros casos, traçando os raios. Nós podemos ver que a imagem é invertida e fica exatamente na mesma posição em que o objeto está. Só que ainda não acabamos, porque ainda precisamos falar sobre os espelhos convexos. No caso deles, a imagem sempre será virtual, menor e direita. E é isso. A formação da imagem consiste na continuação do raio refletido e do que passa pelo foco. Primeiro nós temos um raio que sai de A paralelo ao eixo e é refletido como se estivesse saindo do foco, que fica no outro lado do espelho. Um segundo raio sai e atinge o centro, e nós estendemos esse raio até a parte de trás do espelho. Vocês viram aí, pessoal? Então, quando você fala que você vai trabalhar com metalização de prata, você precisa lembrar que a origem disso tudo vem do espelho de prata. Então, se você quer ter o melhor resultado, você precisa fazer tudo o que é preciso para ter um efeito espelhado. E você acabou de entender nesse vídeo que, dependendo da posição, do tipo de material, do tipo de ângulo, você modifica totalmente a imagem, você modifica totalmente o efeito espelhado. E isso, pessoal, precisa ser reproduzido nas peças que você deseja fazer a metalização. Porque se você não tiver esse mesmo conceito, naturalmente você vai ter uma peça má finalizada. Guri, mas a minha prata, Guri, ela fica perfeita, ela não fica com defeitos e tal, é só no momento que eu finalizo. Então eu não acredito que seja problemas na prata. Você não acredita porque você precisa ainda aprender o que é um conceito de espelho. O espelho de prata, ele recebe uma camada de verniz por cima. E isso, quando você deposita esse verniz e a sua peça não está nivelada devidamente, acontece uma coisa chamada ilusão de ótica, ou seja, a luz penetra pelo verniz, bate nessa ondulação, criando deformidade de luz. Então, quando você visualiza a sua peça metalizada, a aparência dela é de perfeição, mas quando você deposita o verniz, é como se você estivesse criando aquela ondulação do mesmo vídeo que você viu. Então o verniz, ele é um filtro de luz. Então quando a luz penetra na peça e ela acha essa ondulação, ela acaba refletindo, retornando aquela luz
de forma invertida e aí acaba criando essa ilusão de ótica que a peça está amarelada. Quer saber uma coisa que ninguém te conta e só aqui no Guri te conta? Anota aí que essa daí não tem nem no Google, pessoal. A cor da prata, ela é amarelada. Toda a cor da prata, qualquer prata que você imaginar, com o tempo ela se torna amarela. Então, se você não respeitar o conceito de espelho, não trabalhar com uma boa seladora pigmentada para que você tire esse efeito amarelado da prata, e você não finalize muito bem feito e evite com que essa luz entre e saia distorcida, é aí que você vai enxergar a cor amarela. Por quê? Porque a prata naturalmente é amarela. Então, nós utilizamos os pigmentos por isso, porque quando o verniz bater, se você tiver uma superfície extremamente espelhada, o que vai acontecer? A luz vai bater, vai ser filtrada pelos pigmentos e vai sair rapidamente. Então, quando você olhar a peça, você vai olhar a peça perfeitamente. Agora, se você tiver distorções e essa luz ficar batendo ali dentro, esse pigmento ele vai se deteriorar com o tempo, porque toda a tinta ela desbota com o sol, acho que você já sabe disso. Quanto mais distorções tiver ali, mais rápido o seu pigmento vai ser deteriorado, fazendo assim você enxergar a peça amarelada. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um exemplo na prática do que vai garantir você fazer uma finalização perfeita? Dá uma olhada nessa peça que nós preparamos. Repara que eu vou virar essa peça, em todos os lados você vai ver a projeção da minha imagem na peça, como se eu estivesse dentro da peça. É assim que você deve preparar sua peça. Dá uma olhada. Tá vendo aí, pessoal? Em todo lado da peça você consegue enxergar a minha imagem em perfeição. É como se eu estivesse atrás da peça. Isso que é um efeito de espelho. Agora, dá uma olhada de como ficou o resultado dessa peça. Percebeu como a prata continuou preservando o desenho e até melhorando o seu reflexo? Gente, essa peça finalizada não tem segredo, você vai finalizar e ela vai continuar perfeita. Basta você utilizar seladoras especiais próprias para metalização e um verniz UV de excelência qualidade, tá? E aí você vai ter com certeza uma peça bem finalizada. Agora sim, pessoal, não caia na pegadinha, não caia no conto do vigário. Não existe a possibilidade de você trabalhar finalizando metalização sem a presença dos pigmentos. Por quê? Porque aqui nós estamos utilizando um efeito, um pigmento para neutralizar a cor amarela da prata. Então, independente do verniz que você vai usar, ele necessita estar pigmentado da maneira correta, para que quando a luz penetrar na peça, ela possa refletir e voltar anulando a cor amarela da prata e você vai enxergar ali uma peça cromada, perfeita, metalizada. Se você tem mais dúvidas de como finalizar peças, nós temos um treinamento completo sobre metalização, preparação e toda a parte de finalização. Então eu vou deixar aqui o nosso site www.iniciantesdametalização.com. Ali você pode adquirir o seu treinamento ou a sua apostila, onde você vai aprender a finalizar peças do passo a passo inicial até o final. Mas já deixa aqui a dica do Guri, não se preocupe tanto com o resultado da finalização. Pegue mais atenção na sua preparação e no seu processo de aplicação. Se você garantir uma boa preparação e uma boa aplicação da prata, com certeza você não vai ter dificuldades para finalizar sua peça. Tamo junto, pessoal! Até a próxima semana e até mais!